Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Meu nome é Daniel Japiaçu, eu sou professor de física. E antes da gente começar a questão, eu peço só duas coisas para vocês. Se inscreve e deixa o like. Um grande abraço. Então vamos agora, ó, terceira questão da prova da Unicamp. É a questão número 11 da prova, é a terceira questão de física da prova da Unicamp 2025. Ela fala o seguinte: o Ingenuity, enviado ao planeta Marte pela NASA, foi o primeiro helicóptero de pequenas dimensões a operar fora da atmosfera terrestre. Na superfície de Marte, a aceleração tem módulo dado por 4 metros por segundo ao quadrado, e a pressão atmosférica é muito menor do que na superfície da Terra. Isso impõe desafios adicionais ao voo de pequenos helicópteros, hoje de uso corriqueiro na atmosfera terrestre, que são os drones. Letra A. Um pequeno helicóptero desloca-se em movimento horizontal, retilíneo e uniforme, com velocidade de v igual a 6 metros por segundo e a uma altura h igual a 8 metros, a partir da superfície de Marte. Em dado momento, o helicóptero solta uma pequena massa que carregava, deixando-a cair livremente. Qual é o deslocamento horizontal dessa pequena massa desde que se desprendeu do helicóptero até atingir o solo marciano? Olha só, questãozinha que envolve nada mais, nada menos do que aquilo que nós conhecemos e chamamos por lançamento horizontal. E qual é a ideia, né, do lançamento horizontal? Basicamente, o que é que acontece? Se a gente tem um objeto que se desprendeu aqui desse helicóptero, o objeto de alguma forma se desprendeu aqui do helicóptero, ele vai cair, mas em vez de ele cair em linha reta, ele vai sofrer uma trajetória semi-parabólica, de modo que ele vai no movimento horizontal permanecer com a mesma velocidade aqui, ó, de 6 metros por segundo, só que o movimento na vertical, ele é um movimento uniformemente variado, que quem vai acelerar esse corpo vai ser a gravidade, né? Vai ser a gravidade. Então, para descobrir esse deslocamento aqui, ΔS, a gente vai usar a expressão, a função horária do movimento uniforme, né? Velocidade constante. O S0 passa para lá, eu vou ter que o ΔS vai ser essa velocidade aí, V0, que ele disse que valia 6, e vou multiplicar pelo tempo. Só que esse tempo é o tempo que o objeto que se desprendeu do helicóptero demora para cair. Quando a gente for falar sobre a queda sendo norteada pelo movimento uniformemente variado, a função horária vai ser essa daqui, né? SSOVOT mais aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Só que existe uma expressão específica para esse contexto, que a gente chama a expressão da queda livre. Nesse deslocamento vertical a gente chama de altura. A velocidade inicial na vertical vai ser zero, já que ele não tem nenhuma velocidade na vertical no início. E a aceleração é igual à gravidade. Então, hgt ao quadrado sobre 2. A altura é igual a 8, a gravidade de Marte é igual a 4. O tempo ao quadrado sobre 2, a gente vai descobrir o tempo, né? Vamos fazer aqui os meios pelos extremos. A gente vai ter, então, que 4t ao quadrado é igual a 8 vezes 2, 16. T ao quadrado é igual a 16 por 4, que é igual a 4. O tempo é a raiz de 4, que é igual a 2 segundos. 2 segundos. Esse tempo aqui é o tempo que eu vou usar para descobrir o ΔS. O deslocamento horizontal vai ser a velocidade inicial, que é igual a 6. O tempo, que é igual a 2. O deslocamento vai ser de 12 metros. Certo?
A resposta para a letra A, que eu acabei esquecendo de colocar aqui, né? Essa é a resposta para a letra A. Vamos ver o que é que ele está querendo na letra B, né? Vamos ver o que é que ele está querendo na letra B. A força de suspensão de um helicóptero é proporcional à diferença de pressão entre as partes inferior e superior da hélice. Um pequeno helicóptero, em dada condição de operação, sustenta uma massa total de 800 gramas. Ó, na Terra ele consegue sustentar 800 gramas, incluindo o seu próprio peso, permanecendo em movimento horizontal, retilíneo e uniforme na atmosfera terrestre. Considere que esse helicóptero seja colocado para operar em Marte. Assuma, por simplicidade, que a diferença de pressão entre as partes interior e superior da hélice, na mesma condição de operação, seja proporcional à pressão atmosférica, ou seja, variação de pressão em Marte pela Terra é igual à pressão em Marte, a pressão atmosférica de Marte pela pressão atmosférica na Terra. Essa variação de pressão aqui, ele está dizendo que é a variação de pressão entre a parte inferior e superior da hélice, e ela é proporcional à própria atmosfera, tanto de Marte quanto à atmosfera da Terra. Sendo que a pressão atmosférica da Terra é 160 vezes a de Marte. Calcule a massa a massa total que ele consegue sustentar lá em Marte, né? Em movimento retilíneo, horizontal retilíneo e uniforme na atmosfera de Marte. Bom, a gente precisa fazer algumas considerações, né? Vamos fazer as nossas considerações. Primeira coisa, vamos anotar os dados que a questão deu, senão a gente acaba esquecendo, né? Ele disse que a pressão atmosférica da Terra é 160 vezes a pressão atmosférica de Marte e que a massa que esse helicóptero consegue sustentar na Terra é de 800 gramas. Ele quer saber qual é a massa que esse objeto, que esse helicóptero consegue sustentar em Marte. Além disso, ele falou uma coisa interessante. A diferença de pressão, a relação, né, entre a diferença de pressão que ocorre entre as hélices do helicóptero, seja em Marte, seja na Terra, é proporcional à pressão atmosférica de Marte pela pressão atmosférica da Terra. Isso quer dizer o seguinte, ó. Pressão atmosférica de Marte eu não sei quanto vale, mas a da Terra eu sei que é 160 vezes a pressão atmosférica de Marte. Isso quer dizer que eu posso simplificar aqui, ó, pressão atmosférica de Marte com pressão atmosférica de Marte. E nós vamos ter, no final das contas, que essa variação de pressão nas hélices em Marte, a relação, né, entre a variação de pressão nas hélices em Marte e na Terra, essa relação é 160 avos, né? A gente tem isso como um fator interessante e importante. Outra coisa, o que é que provoca essa variação de pressão? Essa variação de pressão, ela é provocada pelo quê? Bom, a gente precisa lembrar do seguinte. Essa variação de pressão, ela vai ser provocada pela força, galera. Pela força. Certo? E, além disso, deixa eu voltar aqui. Ele disse para a gente admitir, em alguma forma, que a força de sustentação é proporcional à diferença de pressão. Certo? Proporcional à diferença de pressão. Ou seja, essa diferença de pressão, ela pode ser também de alguma forma escrita como sendo a força vezes a área de atuação dessa força, não é? Daí o que é que a gente tem? Se eu pegar essa expressão aqui, que envolve os dados de Marte e da Terra, etc., eu posso dizer o seguinte, a parte de cima vai ficar a força em Marte, que é o peso, né? Então vai ser a massa em Marte vezes a gravidade de Marte vezes a área. Embaixo, massa, peso, né? Também massa da Terra, gravidade da Terra vezes a área. Isso é igual a 160 avos. A gente pode fazer uma simplificação aqui, ó.
A simplifica com A. E o que é que vai sobrar? A massa em Marte eu quero saber. A gravidade de Marte é igual a 4. A massa que ele sustenta na Terra é 800. A gravidade na Terra é 10. 160 avos. Olha só. Dá para simplificar aqui o 4, né? 4 por 4 dá 1. 800 por 4 dá 200. O que é que sobrou, então? Sobrou que a massa que ele sustenta em Marte vai ser 200 vezes 10. Dá 2.000. 2.000 dividido por 160. Simplificando e fazendo a conta, a massa que esse helicóptero sustenta em Marte daria 12,5 gramas. Vê a diferença de possibilidades, né? Na Terra, 800 gramas o helicóptero consegue sustentar. Em Marte, apenas 12,5 gramas. É uma diferença absurda e com certeza faz toda a diferença para, enfim, os estudos e aquilo que pode ser proporcionado para os instrumentos que a gente tem lá